Bom, pessoal, boa tarde. Meu nome é Alice Frota, eu sou graduanda do curso de farmácia pela Universidade Federal do Ceará e eu estou aqui para apresentar para vocês um pouco do nosso trabalho que originou o resumo submetido no segundo Congresso de Ciências Aplicadas à Farmácia, o CONCAF, e que foi intitulado de Comparação dos métodos analíticos de espectrofluorimetria e espectrofotometria para a análise de cloroalumínio-ftalocianina. Então, para começar a minha apresentação, eu acho importante falar um pouco a respeito da cloroalumínio-ftalocianina, né? Que foi o fármaco com o qual nós trabalhamos nesse estudo. Então, a cloroalumínio-ftalocianina, ela pertence à segunda geração de moléculas fotossensibilizadoras aplicáveis à terapia fotodinâmica. Então, de forma breve e simplificada, a terapia fotodinâmica, ela se baseia na administração por via tópica, por via sistêmica ou mesmo de forma local, né, de um agente fotossensibilizador e a posterior irradiação desse tecido com luz em um comprimento de onda adequado, né? Então, a nível molecular, o que vai acontecer é que o oxigênio, junto à irradiação com luz em um comprimento de onda específico, eles vão levar à formação de espécimes citotóxicas, espécimes reativas de oxigênio, pelo agente fotossensibilizador. Essas espécies citotóxicas, por sua vez, elas podem causar morte celular ou dano tecidual, seja pelo mecanismo de necrose ou de apoptose, né? Então, dentro da categoria de agentes fotossensibilizadores, a cloroalumínio-ftalocianina, ela vem se destacando e tem sido amplamente investigada porque ela possui algumas características que são muito favoráveis à terapia fotodinâmica. Então, dentre essas características, a gente pode citar o seu alto coeficiente de absorção na janela terapêutica do espectro de luz, que é aproximadamente de 600 a 800 nanômetros. E por que isso é importante? Sabe-se que a luz, nesse comprimento de onda, nessa faixa de comprimento de onda, ela consegue penetrar mais profundamente nas camadas da pele. O que é muito importante se a gente estiver pensando, por exemplo, no tratamento de um tumor sólido, né? Outra característica muito importante da cloroalumínio-ftalocianina é o fato dela produzir estados singleto e tripleto excitados de longa vida útil, né, que são os espécimes responsáveis por manifestar essas propriedades de fluorescência e de citotoxicidade, né, nesses compostos. Então, a cloroalumínio-ftalocianina ela possui diversas aplicações médicas e ela tem sido muito empregada, né, no tratamento de doenças oncológicas e dermatológicas, por exemplo. Desse modo, né, tendo exposto essas informações, o desenvolvimento e a validação de metodologias para quantificação e análise da cloroalumínio-ftalocianina é extremamente relevante, né, e é de interesse da comunidade científica. Por isso, o objetivo do nosso trabalho foi comparar os métodos espectrofotométrico e espectrofluorimétrico na análise e quantificação da cloroalumínio-ftalocianina, considerando que ambas as metodologias apresentam, na verdade, viabilidade econômica, facilidade operacional e um bom desempenho analítico. Então, isso foi feito por meio da validação analítica, considerando os parâmetros de exatidão, precisão, linearidade, limite de detecção e limite de quantificação. Entrando na parte metodológica propriamente dita do nosso trabalho, nós partimos de curvas analíticas preparadas a partir da solubilização do fármaco no solvente orgânico dimetilsulfóxido, no qual a cloroalumínio-ftalocianina apresenta solubilidade, né, consolidada na literatura. É importante salientar que para cada um dos métodos nós preparamos soluções-mãe independentes, né, a partir das quais foram preparadas soluções de trabalho, tá? Que por sua vez deram origem às curvas analíticas, né? Produzidas em triplicata. Essas curvas analíticas foram lidas em dias distintos sob as mesmas condições de análise, né? De modo que a gente pudesse avaliar a repetibilidade e a precisão intermediária das duas metodologias. Então, com relação às condições de ensaio, no método espectrofotométrico, nós utilizamos a faixa de trabalho, né, empregando concentrações que variaram de 0,2 a 2 microgramas por ml. E o comprimento de onda empregado na leitura foi de 674 nanômetros em espectrofotômetro. Já no método espectrofluorimétrico, nós aplicamos a faixa de trabalho empregando concentrações que variaram de 0,03 a 0,20 microgramas por ml. O comprimento de onda de excitação empregado foi de 615 nanômetros e de emissão foi de 635 nanômetros em espectrofluorímetro.
Então, para a determinação da linearidade, nós tomamos como base o coeficiente de correlação linear, né, que nos permite avaliar a proporcionalidade entre as concentrações analisadas e a resposta analítica obtida, né? Além disso, nós geramos também gráficos de resíduos utilizando o software estatístico Minitab, que nos permitem expressar, que nos permitem demonstrar, que a variação entre a resposta analítica e a concentração analisada, ela é regida majoritariamente pelo modelo de regressão linear e não pelos erros analíticos, né, que são representados pelos resíduos. Então, a precisão, por sua vez, ela foi determinada através de análise do desvio padrão relativo das concentrações obtidas experimentalmente, tanto no mesmo dia, né, em um mesmo dia de análise, como em dias distintos, representando as análises intra e interday. A exatidão foi avaliada com base na porcentagem de recuperação de fármaco que cada metodologia apresentou, né? Ou seja, ela foi avaliada com base na concordância entre as concentrações reais do fármaco nas amostras e aquelas planejadas pelo processo analítico. Por fim, os limites de detecção e de quantificação foram estimados com base nos intervalos de confiança das regressões lineares, também a partir de cálculos estatísticos. Bom, chegando nos nossos resultados, eu trouxe aqui uma tabela, né, com um compilado dos resultados que nós obtivemos para cada um dos parâmetros de validação, né, para as duas metodologias. Então, começando pela faixa de trabalho, como eu citei anteriormente, elas foram diferentes para cada um dos métodos. Então, na espectrofotometria, nós adotamos a faixa de concentração de 0,2 a 2 microgramas por ml, enquanto que para a espectrofluorimetria, nós adotamos a faixa de concentração de 0,3 a 0,20 microgramas por ml. Esse dado por si só, ele já nos dá um indicativo, né, das diferentes sensibilidades das duas metodologias, que será confirmada a seguir com outros parâmetros. Com relação ao coeficiente de correlação linear, que é indicativo de linearidade, né? Para a espectrofotometria, ele foi de 0,9991, enquanto que para a espectrofluorimetria ele foi de 0,9990. Então, a literatura, ela determina que para que um método seja considerado linear, ele precisa apresentar um coeficiente de correlação de pelo menos 0,99, né? O que foi atendido pelas duas metodologias de quantificação estudadas. Então, a gente pode inferir aí que ambas apresentam linearidade satisfatória. Quanto ao desvio padrão relativo, que é indicativo de precisão, na espectrofotometria, ele variou de 2,12% a 6,54%, enquanto que no método espectrofluorimétrico, ele variou de 0,55% a 4,23%. Vale ressaltar que os valores mais altos de desvio padrão, eles foram atribuídos às concentrações mais baixas de fármaco da faixa de trabalho adotada, tá? As porcentagens de recuperação indicativas de exatidão, né, elas variaram de 94,21% a 105,35% para o método espectrofotométrico e de 100,61% a 108,88% para o método espectrofluorimétrico. Por fim, os limites de detecção e de quantificação por espectrofotometria foram de 0,10 microgramas por ml e de 0,31 microgramas por ml, enquanto que para a espectrofluorimetria eles foram de 0,016 microgramas por ml e 0,049 microgramas por ml, respectivamente. Então, confirmando e atestando, né, que de fato o método espectrofluorimétrico ele possui uma sensibilidade. Bom, ainda dentro dos nossos resultados, eu trago os gráficos de resíduo de normalidade, né, ou probabilidade normal, e os diversos ajustados. Então, o que seriam esses resíduos? De forma simplificada, o resíduo ele representa a diferença entre o valor da variável estimado pela equação da reta, né, e aquele que foi obtido de fato. Então, nos primeiros gráficos do lado esquerdo, a gente consegue determinar se os resíduos se distribuem normalmente ao longo da linha de ajuste, né, que seria essa linha azulada. E como a gente pode ver, as duas metodologias de quantificação apresentaram um perfil de distribuição ajustado, né, ou normal, como nós podemos chamar também nos gráficos de probabilidade normal, Do lado direito, né, nos gráficos de versus ajustado, eles nos permitem determinar se esses resíduos apresentam variância constante ao longo da faixa de trabalho, o que também pode ser observado em ambas as metodologias de quantificação analisadas no nosso trabalho.
Então, como conclusão, nós podemos inferir que ambas as metodologias comparadas no presente estudo, elas se mostraram aptas para análise de cloraluminoftalocianina nas concentrações pesquisadas, ao apresentarem linearidade, precisão, exatidão e limites de detecção e quantificação dentro dos valores de aceitação expressos na RDC 166 de 2017 da Anvisa, que foi o principal guia adotado para a elaboração desse trabalho, tá? No entanto, em concordância com o que a gente pode encontrar na literatura, o método espectrofluorimétrico ele se destaca por demonstrar maior sensibilidade e menor variabilidade para a quantificação de cloraluminoftalocianina. Por fim, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos, afinal ninguém trabalha sozinho, então eu deixo aqui meu muito obrigada ao Centro de Desenvolvimento em Ensaios Farmacêuticos, CDFA, ao Grupo de Pesquisa em Nanotecnologia, do qual faço parte, o GPNano, a Unilab, a CNPq e a Universidade Federal do Ceará. Aqui estão algumas das referências que eu utilizei para a elaboração desse trabalho. Agradeço a todos pela atenção e desejo um ótimo evento.